Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então o Senhor já estava dizendo tudo que iria acontecer, não tinha novidade, não tinha surpresa, né? E ele estava falando, eu não estou fazendo isso porque eu sou masoquista ou por qualquer outro motivo. É necessário, é um propósito, é algo necessário. Então Pedro, chamando-o à parte, né? Pedro não quis expor Jesus, né? Aquela história toda, né? Senhor, deixa eu ter uma parte aqui com o Senhor. Começou a repreendê-lo dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá, o Senhor não vai fazer isso de jeito nenhum, eu não vou deixar. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha o tamanho do coice que Jesus deu no Pedro. Ele chamou ele à parte, mas falou publicamente, vai para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço na minha vida. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser, ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa palavra, ela revela muito mais de Pedro do que de Jesus. Você já percebeu que nos nossos dias a gente ouve muito esse tipo de colocação? Você não precisa disso. Você não é obrigado a isso. Você não precisa passar por isso. E nós vemos exatamente isso. Que o diabo, por incrível que pareça, muitas vezes a gente fica com aquela passagem de João, né? Que o ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas por incrível que pareça, essa passagem aqui mostra que o diabo, no final das contas, ele quer que a gente se preserve. Não é maluco isso? Que a gente se poupe. Que a gente não passe por dores. Olha que maluco, né? A gente pensar que o diabo, ele não quer que a gente tenha algumas dores. Mas essa é a armadilha. Essa é a armadilha que nós vemos nos nossos dias. Nós nunca vivemos num tempo onde as pessoas fossem tão frágeis, tão egoístas, né? Não querem passar por nada, não querem sofrer, não querem passar por nenhum tipo de dor e situação. E, no entanto, o mundo nunca esteve tão aflito, tão amargurado, tão infeliz. Jesus disse que aquela era a boca de Satanás. A postura de Pedro, essa falta, como é que eu posso dizer? Essa falsa intenção, talvez até superficialmente o Pedro até quisesse que Jesus se poupasse. Mas quem estava com medo aqui era o Pedro. Quem não queria pagar o preço aqui era Pedro. Então, muitas vezes, nós vemos exatamente isso. As pessoas, inclusive doutrinas, né, teologias que uma turma inventa, que é exatamente nessa linha. Você não precisa disso tudo, você não precisa passar por isso. Essa é a boca de Satanás falando. Porque amor é sacrifício.
Jesus mostrou o maior amor possível entregando a vida dele por mim e por você. Então, se ele tivesse pensado, eu vou sofrer, é verdade, vou me poupar, o que seria de nós? O que seria de nós? A gente sabe, não seria nada, né? Seria o que está acontecendo por aí, né? Essa vida bagunçada, perdida. Então parecia até que o Pedro estava querendo ajudar Jesus, que ele se preservasse. Mas a dor que Jesus passaria não era a dor porque Jesus não tinha o que fazer, ou queria ser um mártir, queria ficar famoso, mas era uma dor com um propósito. Como o Senhor falou, era necessário. O Senhor Jesus falou isso. Se puder passar de mim, Senhor, essa obrigação, esse cálice, sem que eu beba, seria muito bom. Mas, todavia, que seja a sua vontade. Então, para mostrar o nosso amor ao Senhor, nós precisamos pagar os preços certos. As dores que nós passamos, elas têm que ser com um propósito, com algo necessário. Porque Jesus nos mostra que a dor ela precisa ter um motivo. Senão eu estou sofrendo em vão, senão é um sacrifício inútil, um sacrifício de tolo. E o sacrifício do Senhor não foi em vão. Então o nosso sacrifício não pode ser em vão. Os nossos sacrifícios em relação a Deus, em relação à nossa família, eles não podem ser em vão. Eles têm que ter o propósito certo. Ou a gente paga o preço certo de mudar e romper e vencer, ou a gente vai pagar algum preço, vivendo do mesmo jeito, sofrendo, infeliz, sem sonhos, sem vitória, com um casamento arruinado, com uma doença atrás da outra. São dores, são preços que nós pagamos. Então, tem que ser algo que seja necessário. E o Senhor fala, se alguém quiser, o Senhor nunca obriga ninguém a nada. Ele coloca a nossa disposição, nosso livre-arbítrio. Se alguém quiser acompanhá-lo, precisa negar a si mesmo. Tomar uma cruz, a própria cruz, e seguir. Então nós vemos aqui, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quanto que nós vemos nos nossos dias as pessoas querendo preservar a própria vida, querendo correr atrás da sua felicidade. Não é verdade? Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão buscando pela própria vida, elas deixam os filhos para curtir a vida delas, elas deixam responsabilidades para preservar a vida delas. A pessoa ela não aguenta a pressão no trabalho, ela perde as contas e vai para outro lugar. Ela não aguenta a pressão num relacionamento, ela pede o divórcio e vai para outro relacionamento. Ela não aguenta as pressões, ela vai para um remédio, ela vai para uma festa, ela vai para uma viagem, porque ela não quer enfrentar as dores. Então, quem quiser salvar a sua vida, olha o mundo aí, perderá. Olha quantos cristãos, quantos crentes, cristãos não, cristão que parece com Jesus, né? Quantos crentes que continuam, que vivem desse jeitinho, Ele quer preservar a sua vida, ele não quer pagar nenhum preço. Ele quer a parte boa das vitórias, da vida plena e abundante, mas na hora do sacrifício, na hora de rasgar a própria carne, ele não está disposto. A hora que fala, vamos fazer um jejum? Não, cai a minha pressão. Vamos orar na madrugada? Não, eu acordo muito cedo. Vamos mais na igreja? Então, rapaz, estou numa correria. Nunca serve. Nunca está disponível, nunca está querendo carregar a sua cruz. Quer se preservar? Não, eu quero descansar um pouquinho. Né? Esse propósito está muito puxado, é domingo a domingo, misericórdia. Precisa de tudo isso, né? Não precisa de tudo isso. Deus sabe do meu coração.
Deus sabe do que eu estou passando, Deus sabe dos meus compromissos, eu preciso trabalhar, eu preciso Deus não vai, isso não vai botar na comida na minha boca se eu não for atrás, não vai botar na minha mesa se eu não correr atrás. E de correr atrás, a pessoa está igual a rodinha do ratinho, né? Ela corre, corre, corre e não sai do lugar. Então, quem quer preservar a sua vida está perdendo a sua vida. Quem não quer pagar o preço certo está perdendo a sua vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, tá. Então esse é o motivo. Eu estou perdendo a minha vida por qual razão? Estou perdendo a minha vida por conta da minha carne, por conta dos meus prazeres, por conta do meu egoísmo, ou eu estou perdendo a minha vida por causa de Jesus? Então eu estou dormindo menos por causa de Jesus? Ótimo. Eu estou trabalhando, tendo que trabalhar um pouco menos para buscar a Deus por causa de Jesus? Excelente, esse encontrará. Então a gente está gastando o nosso corpo, o nosso físico, né? Por causa de Jesus, está ficando em jejum, fica domingo na igreja, dormindo um pouco mais tarde, por conta que está todos os dias indo na igreja, ou dormindo bem menos, porque está aqui na madrugada, na casa firme. Esse está encontrando a vida. Por quê? Porque esse está fazendo aquilo que era necessário. Se nós queremos uma vida abençoada, nós precisamos fazer o que é preciso, o que custa. Porque uma vida grande, uma vida abençoada nos exige muita coisa. Então isso custou para Jesus, por que não vai custar para nós? Quando eu tenho que pegar a minha própria cruz, negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, negar os meus prazeres, negar a minha carne, para poder agradar a Deus. Agora eu encontro a vida. Porque agora eu estou priorizando a Deus. E se eu priorizo a Deus, Deus me prioriza também. Se eu priorizo as coisas de Deus, o que Ele me ensina? Todas as demais coisas são acrescentadas a vocês.